O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Laroê, seu Exu! Bruxa Yorubá se apresentando. Já deu pra perceber que eu não sei tocar atabaque ainda, né? Mas hoje a nossa conversa não é sobre atabaque, não é sobre música, mas sim sobre seu Exu Tranca-Rua. Eu vou ensinar você um ponto riscado dentro do artesanato e falar um pouco sobre essa entidade tão mística, que é justamente quem abre o caminho para o início da gira. Vamos lá? Fica até o final. A encomenda de hoje foi num prato de barro. Ela mede 23 centímetros, tá? Então, para começar a riscar, eu fiz esse molde aqui com papelão. Faço o molde dentro do prato, corto nas laterais para poder saber direitinho como eu vou passar aqui a régua, tá? Para poder ficar bem simétrico e a nossa pintura não sair troncha. Eu vou utilizar as cores amarelo, vermelho e dourado, dentro das cores que o cliente pediu. Uma régua flexível, tá? Principalmente porque eu vou estar pintando num prato e as bordas dele são altas. Um lápis, eu utilizo esse lápis aqui porque fica mais fácil para apagar e não vai manchar a minha peça. Mas você pode estar utilizando qualquer outro lápis em casa, tá bom? Um compasso, eu uso esse aqui que é o mais simples. Eu comprei isso aqui na loja de artesanato que serve para lavar os pincéis. Então você passa o pincel nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Você passa com água e isso aí você colocar aqui para a tinta ficar escorrendo, o restinho de tinta que ficar. E depois você só vai posicionar para cima. No finalzinho você vai ver como é que vai ficar isso aqui. Um paninho, de preferência limpo, até porque esse aqui eu uso muito. E esse aqui é o godê, onde eu vou começar a fazer o preparo das tintas. Então eu coloquei pouco vermelho, um pouquinho de amarelo também, porque para essa técnica que eu vou utilizar agora, eu preciso que a tinta esteja bem diluída. Então, coloco só um pouco, não vou usar isso aí para pintura em si, eu vou utilizar somente para fazer o charme da peça, vamos dizer assim. Por mais que você queira deixar o godê limpo, nunca fica, tá, gente? É ilusão achar que o godê vai ficar sempre limpo. Ó, eu vou colocar agora um pouquinho de água, não é para ficar muito ralo não, é só para a tinta ficar mais líquida e mais fluida. Então, coloco um pouquinho de água, dou uma mexidinha e eu fico vendo se ela tá com a fluidez bacana. Ela nem pode ficar muito rala e nem pode ficar grossa como ela vem dentro do potinho de tinta, tá? A tinta, como todo mundo sabe, eu uso Acrylex ou Decorfix, depende das cores. Pronto, já testei aqui, já vi que tá dando, né? Tá na consistência que eu preciso. E enquanto eu vejo aqui, não esquece, tá, de deixar o seu joinha aqui para fortalecer o canal e se inscreve se você ainda não é inscrito. Bom, deixa eu tirar aqui. Agora eu vou trazer minha peça. Quando eu pinto com barro, gente, eu sempre coloco um fundo aqui mais macio, um tecido, para não arranhar a peça de barro. Eu vou utilizar agora escova de dente, tá? Você pode ser uma nova mesmo, se não alguma que você comprou e não gostou, com a cerda mais durinha, então você vai fazer essa técnica que eu mostrei agora, você vai deslizar o dedo em cima dela. Então, vai pegar a tinta, tá? Você vai passar a escova nela, vai tirar o excesso nessa parte maior do godê. Ó, colocou, tirou, dá uma batidinha, tira o excesso e você vai passar o dedo do começo ao fim das cerdas da escova, tá? Observa que ele começa a fazer um chamuscado na peça. Você vai passando até ficar com a quantidade de chamuscado que você acha interessante, tá? Só não bota muito para depois não ficar estranho, sua peça com muita mancha. Esse efeito no final fica um efeito bem bacana e você pode utilizar ele para fazer as estrelas do céu se você for fazer alguma pintura que você queira fazer as estrelas. Agora eu vou colocar o vermelho porque eu quero o fundo da minha peça. O fundo, essa peça de barro, ela quando você queima, a forma como é feita a queima dela, ela já fica preta, tá? Ela não é pintada. É a queima do barro que já fica com essa tonalidade. Agora eu vou passar o vermelho porque eu quero o fundo dessa peça com essas duas cores de fundo. Eu vou dar uma acelerada agora na pintura, enquanto a gente vai trabalhar realmente um pouco mais a parte espiritual, né? Como foi que eu consegui identificar o que era um ponto riscado? Se você colocar na internet,
no Google, até aqui no YouTube mesmo, cada um vai passar de sua forma. O ponto riscado, na minha forma de ver, é como a nossa assinatura. Cada pessoa ela tem a sua assinatura. Vão existir várias Carlas, né? Então, cada Carla vai assinar de uma forma diferente. E é assim que a entidade chefe da casa, ela identifica, né? Além de identificar, ela certifica que realmente é o Exu fulano que está se apresentando. Então, o médium ele se apresenta com o seu Exu, né? Ele vai se apresentar para a entidade da casa e é através do ponto riscado da lei da Pemba. O que é Pemba? Resumindo, a Pemba é um giz especial onde as entidades pegam esse giz, elas riscam naquele determinado lugar, elas fazem o seu ponto riscado. Aí você está observando que esse ponto riscado de Tranca-Rua das Almas, que por acaso foi o meu cliente que escolheu, ele viu na internet, tá? Então ele achou bonito o ponto riscado. Inclusive, se você for procurar na internet ponto riscado de Tranca-Rua das Almas, você vai chegar a encontrar esse tridente mesmo de outras formas. Vai ter. Esse aí eu coloquei, que ele passou para mim, são 2 tridentes cruzados. Você vai encontrar 3 tridentes, você vai encontrar com tridente nas laterais e no meio um tridente bifurcado. Aí no finalzinho, esse em específico, ele tem como se fosse uma ferradura. Então, ele se identificou com esse ponto, tocou nele esse ponto. E em mim também, né? Quando ele mostrou para mim, foi tranquilo de identificar. Mas você vai encontrar outras formas de ponto riscado. Por quê? Porque são assinaturas das entidades. Assim como as pessoas vivas têm a sua assinatura, as entidades também têm. Então, isso é chamado de ponto riscado. É como se fosse a identidade mesmo daquela entidade que está se apresentando, daquele Exu que está se apresentando. Esse aqui, a gente vai trabalhar com Exu Tranca-Rua das Almas. Tem mais de um Exu Tranca-Rua das Almas? Sim. Como é que se chama isso? São Tranca-Rua das Almas e seus falangeiros. E esses falangeiros, justamente, eles são aquele grupo de espíritos que vão trabalhar com a mesma sintonia de um determinado aspecto, de um determinado arquétipo e orixá. Então, cada um deles tem uma forma de trabalho, tem uma linha de trabalho. E é assim que a entidade da casa ela vai saber. Cada ponto riscado ele vai demonstrar. Tem uns que tem cruzes, tem uns que faz um cruzeiro, justamente porque cada falange ela tem a sua vibração própria. Carla, então quer dizer que tem mais de um tranca-rua? Tem um tranca-rua das almas, tem seu tranca-rua em Baré, tem um tranca-rua das ruas, tranca-rua das 7 encruzilhadas, tem o seu tranca-rua das porteiras, das 7 luas, das 7 giras. No começo, para mim, foi bem difícil entender como é que funcionava isso. Então, imagina você chegar num batalhão onde tem vários blocos, vários pelotões. Pronto. Imagina isso. Cada um deles com um general e uma forma de trabalhar. Cada um deles vai trabalhar determinado local, determinada força, determinado elemento, determinada situação, onde você possa se direcionar. Eu vou falar agora da minha experiência na Umbanda, tá? E da casa no fundamento ao qual eu faço parte. Então, sempre que a gira inicia, quem abre a gira é justamente o seu tranca-rua. Ele vai abrir os trabalhos da casa, é ele que vai abrir os caminhos para que os demais Exus possam trabalhar, depois as pombas giras possam trabalhar. Então, é o Exu tranca-rua, não exatamente o tranca-rua das almas. É o Exu tranca-rua que vai abrir os caminhos. Então, dali começam-se a trocar os pontos. Aí vem os pontos de cada tranca-rua que eu apresentei para vocês e outros tranca-ruas, entendeu? Tem números. Se você for procurar no Google, for procurar aqui no YouTube, são inúmeros os nomes deles. Assim que eu iniciei o vídeo, você observou que no finalzinho, quando eu estava tentando cantar, né? Ainda bem que o vídeo não é sobre música, não é sobre canto. Você observou que eu saudei Exu com Laroyê. Laroyê, seu Exu. O que quer dizer isso? Salve o mensageiro. Então, toda vez que você vai cumprimentar o seu Exu, é assim a sua saudação. Laroyê, seu Exu. Laroyê, Mojubá, seu Exu. É justamente através dessa saudação que você pede a Exu que ele olhe por você, que ele ajude você, que ele guie você.
Sempre lembrando, tá? Eu não tô aqui para ensinar a você, eu tô aqui somente para passar, dividir com você o meu aprendizado. Ao longo dos próximos vídeos, eu vou passar para vocês tanto aquilo que eu aprendi, certo? Dentro do fundamento ao qual eu faço parte, da casa de terreiro que eu faço parte, como também coisas que eu aprendo com outros médiuns que a gente sempre conversa. Então, cada um vai agregando uma situação diferente. É muito importante a gente passar adiante o nosso conhecimento, porque a gente vai ficando a figura do Exu. Porque se você for perguntar a um leigo na rua, quando você fala o nome Exu, muitos deles não sabem que tem a diferença do Exu dentro do candomblé, do Exu da Umbanda, do Exu da Quimbanda. Muitos não sabem nem que tem essa diferença. De forma assim grosseira, as pessoas elas simplesmente elas resumem a religião de matriz africana como catimbozeiros, né? Macumbeiros catimbozeiros. Não sabem nem o que é que significa cada palavra dessa. Cada uma delas tem um significado na linguagem iorubá. Então é muito importante você encontrar aqui no YouTube pessoas que ela tratem da nossa religião africana de uma forma carinhosa, porque da mesma forma que a gente pede respeito a outras religiões, as pessoas também têm que nos respeitar, né? As pessoas chegam quando você se apresenta com outras religiões, você é sempre bem aceito. Quando você fala sobre outras figuras de outras religiões, elas também são aceitas. Mas quando você chega, você já se pronuncia como sendo de uma religião de matriz africana e você abre a boca e vai falar sobre Exu, as pessoas, a tendência delas é já olhar para você com cara feia, olhar para você como se você realmente estivesse falando sobre o demônio. Frisa-se, em terreiro, tá, minha gente? Pelo menos nos terreiros que eu passei, não se fala sobre demônio, tá? A gente tem muito mais o que fazer do que estar falando sobre demônio. E a gente cultua entidades com carinho, com respeito, porque é assim que as pessoas têm que tratar, né? Eu fico até indignada quando eu chego no lugar e alguém chama a entidade de espírito, não é espírito, é uma entidade. Ou no máximo, então, chama pela palavra correta, espírito. Tira aí da mente esse estereótipo ruim de Exu, seu demônio, tá? Estamos quase terminando a nossa peça. Veja que a proposta principal já foi cumprida, pelo menos eu acredito. Você vai deixar aí nos comentários, tá? Diga se você entendeu o que era falange, se você entendeu essa questão de tranca-rua das almas, outros tranca-ruas, se você entendeu aí direitinho o que é que significa um ponto riscado. Eu estou fazendo só uma pincelada aqui, básica, para a gente começar a compreender. Dúvidas você coloca aí, eu tiro, tá? E para não esquecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like. Se você não gostou, dá um dislike, mas pelo menos eu senti, é através de você, é através disso que você faz, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, é você colocando seu comentário, é o termômetro que eu preciso para saber se o canal está dando certo, se está valendo a pena, tá? Então, faz aí tudo direitinho, dá o seu joinha para a gente continuar sempre postando aqui os conteúdos. Voltando um pouquinho para a peça, é uma dica. Quando você quer fazer uma bolinha e você quer deixar o contorno dela bem feito, eu faço isso aí, gente. Eu primeiro faço o fundo da cor que eu quero que seja o contorno. Depois, quando tiver seco, eu venho com um bastão menor e faço o miolo. Então, assim, fica bem difícil de você não conseguir um contorno, pelo menos o máximo possível da perfeição. Lembrando, você que está trabalhando com produto artesanal, tira da cabeça que ele tem que ser perfeito. Perfeito somente máquina. Então, a beleza, o charme, a genuinidade de uma peça artesanal é justamente ela não ser perfeita. Não é que você vai fazer errado de todo jeito, não. Você vai fazer o mais perfeito possível. Nessa peça, observa que eu coloquei, não ficou tão encaixadinho preto. Eu falei para você no último vídeo que no boleador ele tem essa partezinha de borracha, ó. Ela serve justamente, entre outras coisas, para você tirar as pequenas imperfeições. Então, eu fiz, eu vou ter que apagar tudo. Não. Se for um erro pequeno como esse aí, basta você passar direitinho o contorno, que ela vai ficar bacana. Ó, observa que eu consigo tirar esse contorno preto que ficou maior com essa borrachinha, tá? Se não tiver essa borrachinha, você pode pegar um cotonete, você pode pegar um palito de dente, passa com algodão e passa bem devagarinho. Então, há várias formas de você contornar sua peça sem você precisar refazer o seu trabalho. Esse efeito que eu dei, eu coloquei primeiro a basezinha dela vermelha e o dourado por cima. Assim que eu passar o verniz, você vai observar como fica bonito esse efeito.
A cor que você colocar dentro, você vai ver como ela vai sobressair. Já no finalzinho da peça, agora eu vou ensinar vocês como passar o verniz, tá? Primeiro você vai deixar secar. Quando tiver bem sequinho, eu compro esse verniz aí, gente. Da Supercola. Atende alguma coisa aqui. Não tô recebendo para fazer propaganda não, mas ele é muito bom, porque de outra marca tá muito caro. Quando você vai vender, no resultado final fica muito absurdo e o cliente não quer, né? Ninguém quer saber se você está gastando R$ 64 no verniz. Então, esse tem a mesma qualidade da outra marca. Quando você for procurar na livraria, você vai ver. Tem a mesma qualidade da outra marca e vai fazer também o mesmo efeito. O segredo é como você vai colocar esse verniz, tá? Mede aí 1 palmo e você começa a passar na sua peça. E como passe de mágica, tá aqui, minha gente. Esse é um prato com ponto riscado de Seu Tranca-Rua das Almas, tá? Olha o efeito, como fica maravilhoso. O vermelho com o amarelo embaixo, depois o ponto riscado em si com a base vermelha e o dourado, que deu todo o charme. E agora a minha praça de guerra, né? Que a gente começa com pouca coisa. Essa é a minha guia de Exu, gente, que eu coloquei logo no início do vídeo. Depois eu coloquei aqui do lado, que eu fiquei com medo da mesa puxar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa aí seus comentários. E também, se você quiser ver outros trabalhos meus, você pode me seguir nas minhas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. E até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigada que você ficou até agora. Um beijo grande e muito axé.